vocês vão ver o vídeo. A gente está, então, no nosso quarto encontro agora, fechando um mês de encontros, vencemos, né? Pelo menos um mês a gente conseguiu fazer certinho. Então, a gente conseguiu ler algumas páginas aqui, avançar no texto, essa introdução, e aí o ponto 1 a gente leu na semana passada, concluiu ele. E agora, então, a gente começa 1.2 sobre demandas e valores. Deixa eu ver, para voltar para a minha tela aqui. O texto está aparecendo para vocês? Está projetando legal? Beleza. Então, a gente... primeiro, queria que vocês me relatassem aqui as dificuldades e se tem muita coisa difícil, muito termo difícil, coisa que envolve outras áreas da filosofia, que a gente não está habituado. O que vocês acharam? Impressões de 1.2. Bom, começando por mim, eu posso relatar algumas dificuldades que eu tive na leitura do texto, né? Então, tem vários conceitos ali da deontologia, lógica deontica, né, que eu não conhecia, não sabia navegar por esses conceitos, e também os conceitos que o próprio texto introduz, né? Por exemplo, impermissibilidade, ultimalidade, superrogação, e também a gente tem as dificuldades de tradução desses termos. Eu acho que, de um modo geral, deu para traduzir corretamente. Eventualmente, a gente vai encontrando melhores traduções, né? Mas dá para compreender, acredito que com essa tradução que a gente tem aqui. Então, alguém gostaria de relatar uma coisa assim que ficou muito obscura, um parágrafo? Não? Tá bom, É, vamos. Oi? não, calma, vamos ver aqui o pessoal, mas boa noite, Liz, seja bem-vinda também. Não, eu tô esperando o pessoal também se manifestar, né, mas assim, a impressão que eu tinha tido no 1.1, né, ela é reforçada no 1.2, né, no caso a gente está no 1.2, não é isso? Uhum. Então, no 1.1, há essa discussão sobre sucesso cognitivo, né? Só que é uma discussão que ela envolve uma série de disputas, envolve uma série de questionamentos, né? E alguns desses questionamentos e algumas dessas disputas têm a ver com a metafísica, né? Então, quer dizer, é um ponto já bem complexo, bem desafiador, porque envolve já algumas questões metafísicas, né? Por exemplo, quando a gente falou do laboratório, a gente diz assim, bem, o laboratório ele é composto por um grupo de indivíduos, né, que estão lá reunidos para empreender uma pesquisa. Nós podemos dizer que um indivíduo sabe de algo, né? Mas nós podemos dizer que o laboratório sabe de algo além do que os indivíduos sabem. Então, estou dando aqui um exemplo, né? Será que o laboratório ele é capaz de sucesso cognitivo, né? Como, digamos assim, uma entidade para além do somatório dos indivíduos, né? Esse ponto 2 já envolve
uma série de discussões na área, termos que são da ética, né? A a gente discute assim, alguém tem sucesso cognitivo só se a pessoa atendeu a certas normas, então a gente está vinculando o sucesso cognitivo, né, a uma demanda normativa, né? Então, isso ainda é o 1.1. Aí, no 1.2, a gente pode avançar, né? Eu digo assim, Juliane, tipo, olha, você tem certas obrigações, né? E aí, assim, assim, chamado consequencialismo, né? No consequencialismo, aquilo que é moralmente bom, né? Moralmente desejável, envolve a maximização, né? Do bem-estar, a maximização da utilidade, a maximização daquilo que acaba por ser bom para o maior número, né? Então, se você vai por essa linha consequencialista e você conecta isso com essa demanda epistêmica, então, aquilo que é o seu dever como agente epistêmico, para que você pense bem, né? Isso seria você pensar dentro do máximo de certas exigências epistêmicas, né? Então, o consequencialismo ele te levaria por esse caminho, né? De uma exigência do máximo. Quer dizer, eu estou tentando entender aqui, né, gente, como é que essas questões que são da ética, da filosofia moral, elas se conectam com essas questões epistemológicas, né? E aí você tem, de outro lado, a ética deontológica, né, em que o que você tem é certas regras que são estabelecidas, né, daquilo que é o permitido, aquilo que é o seu dever, né, cumprir, né? E aí aquilo que é te permitido fazer, né? Então, você tem desse lado consequencialista, né? É uma perspectiva de que o bom é o ótimo, né? É aquilo que está no máximo, né? E você tem dessa perspectiva deontológica, né? Aquilo que é satisfazer, digamos assim, um mínimo, né? O mínimo que é aceitável se você cumprir, né? Essas orientações, essas regras, se você atingir isso, você já está ali dentro do que é o correto, né? Então, eu acho que esse 1.2, ele parte dessa discussão, né? Entre um contraste entre aquilo que é o ótimo, da perspectiva de um sucesso epistêmico, e daquilo que é, digamos assim, o permissível, né? É aquilo que você é capaz de cumprir, e aí alguém vai dizer assim, não, essa pessoa pensa de maneira responsável, essa pessoa pensa de maneira correta, essa pessoa pensa bem, entendeu? Só que sabendo o que é esse mínimo para que você ganhe, digamos assim, essa etiqueta de um bom pensador, você pode ir além do mínimo, além do seu dever, né? Então, assim, você nem precisa estar no máximo, porque às vezes é uma exigência que talvez até a tua própria estrutura cognitiva não te permita alcançar esse máximo. Às vezes você não vai ter tempo disponível para fazer o máximo, né? Mas você vai alcançar um mínimo, e às vezes você vai além do mínimo, e esse além do mínimo seria esse conceito de superrogação, né? Quando você consegue cumprir, né, o que já te caracteriza como alguém que pensa bem, né, alguém que, digamos assim, tem uma responsabilidade epistêmica, mas você não somente está visando o mínimo, mas você está querendo ir além do mínimo. Não necessariamente chegar ao máximo, mas ir além do mínimo. Então, o 1.1
é uma discussão epistemológica por uma via que, ao meu ver, é incomum. O pessoal começa... Normalmente, o ponto 2 desse texto é como as pessoas começam, discutindo o que é o conhecimento, discutindo os tipos de conhecimento, né, o conhecimento, saber como familiaridade, o saber como saber fazer, e o saber propriamente proposicional. Então, é assim que o pessoal normalmente começa, né? Só que aqui está começando por essa discussão sobre o sucesso epistêmico, e esse 1.1 envolve uma série de problemas que envolvem também a metafísica, e esse ponto 2 conecta com uma série de termos que me parecem mais oriundos da filosofia moral, né? E eu acho que 1.3 ele já começa com a discussão da lógica, o modo Ponens, né? 2 tipos de modelos do modo Ponens. Então, assim, quer dizer, não é um texto introdutório de maneira nenhuma, é um texto que já, né, ele pressupõe que você compreenda uma série de matérias da filosofia, né? Como a metafísica, né, a ética e a própria lógica, né, a própria, inclusive, filosofia da lógica, talvez. Então, eu acho que vem daí, Oséias, a dificuldade, sabe? É um texto que não é... Por exemplo, a gente vai estudar epistemologia, a gente pega assim, uma introdução à epistemologia, né, introdução à teoria do conhecimento. Aí, depois que a gente pega um livro, que é um livro, sei lá, de epistemologia contemporânea. Então, esse texto, ele pressupõe que você já tenha lido o livro de introdução à epistemologia e que você já conheça bem, assim, os debates em filosofia contemporânea, né? Porque, no fundo, essas discussões já estão tentando, de certo modo, resolver algumas questões da epistemologia contemporânea, né? E é muito louco. Lá na frente, ele até vai discutir se a epistemologia ela realmente pode ser traduzida como teoria do conhecimento. Porque o próprio conhecimento aí, ele vai ser compreendido como apenas uma das formas de se alcançar o sucesso cognitivo e não o único, né? Então é isso. Eu compartilho com vocês a dificuldade nesse sentido. E, ao mesmo tempo, achei muito interessante poder ter a experiência desse texto. Assim, são 4 encontros com dificuldade, entendendo? Mas, assim, eu sinto que eu estou aprendendo coisas aqui que, se eu ficasse ali só no beabá, talvez eu não, eu não avançasse, né? Então, está sendo uma surpresa boa. A Juliane levantou a mão também. Eu também compartilho dessas impressões, Marcelo. Mas eu acho que a gente está conseguindo vencer, sim. Estamos tendo sucesso cognitivo, eu acho. Vou passar a palavra para a Juliane, então. Oi, gente, boa tarde. Também compartilho do mesmo sentimento. Estou muito feliz, tá? Sabe, de estar expandindo o meu conhecimento aqui e vocês estão me ajudando bastante. E, assim, eu passei a semana... Na verdade, é quase que uma terapia. Eu passo a semana perguntando o que é sucesso cognitivo, onde eu posso colocar ele e quais as perguntas que eu não estou sabendo fazer para desvendar esse texto, certo? Então, eu me arrisquei um pouco a estar indo na bibliografia, perdão, do texto, o que me revelou algumas coisas. E aí eu vou compartilhar com vocês e vocês vão me dizer se faz algum sentido ou não. E, basicamente, quando eu comecei a perguntar sobre sucesso cognitivo, eu comecei a me perguntar sobre quais requisitos definidos para ser um sucesso cognitivo. É uma discussão que a gente já vem tido há algumas semanas. O texto não responde de forma clara, é muito evasivo, eu acredito assim. Então, a gente fica tentando caçar um pedaço ou outro que possa responder isso para a gente, né?
E aí eu trago o questionamento da questão da temporalidade, que é uma coisa que eu venho batendo na tecla, com relação ao sucesso cognitivo, que é quando começou-se a pensar sobre o sucesso cognitivo, quando foi um objeto a ser observado, certo? Porque isso vai nos responder algumas coisas quando lá na bibliografia, eu não anotei o nome de quem era, só o nome do livro, e eu fui ler o artigo, perdão, e eu fui ler o artigo. E ele fala sobre a variedade privilegiada do acesso, o acesso privilegiado ao conhecimento, e como isso está dentro do sucesso cognitivo. Porque eu só consigo chegar a um sucesso cognitivo quando eu tenho o privilégio de ter informações prévias de alguma coisa que eu estou pesquisando. Faz sentido para vocês isso que eu estou trazendo? Enfim, vai fazer sentido em algum. Eu vou conseguir amarrar melhor futuramente. Além desse texto que ele traz da variedade, eu estou muito nervosa, gente. Ele também traz um outro texto que é Time Slice. Eu estou falando inglês ou português, às vezes eu confundo, mas enfim. Time Slice Epistemology, que é basicamente o tempo dividido dentro da epistemologia, certo? Então, ele aponta dentro do texto, desse outro texto, né, que é o Time Slice, que a epistemologia, ela vem aderindo a alguns detalhes em que antes não eram detalhes, que eles não tinham nomes e tudo mais. Então, é o que está acontecendo com o sucesso cognitivo dentro da epistemologia. Marcelo, eu também passei pelo 1.3, negócio de deixar maluco a galera. Tá? Nem escrevendo ali eu estava conseguindo acompanhar, mas enfim, falei, isso é um problema para eu do futuro com a galera do grupo. Enfim, e aí eu começo a questionar essa questão do tempo, né? Já que ele traz isso dentro da bibliografia, como que funciona essa história do conhecimento, que eu posso traduzir assim, explicar o que seria uma epistemologia, história do conhecimento? Ou alguém se opõe? Porque eu vou começar a usar assim, tá bom? E aí eu começo a me questionar como que isso era questionado antes, aí o que vem no 1.2, que é demanda e valores, é quando a gente começa a colocar valores dentro das palavras, dentro daquilo que a gente se relaciona e dentro daquilo que a gente tem como conhecimento. Quando foi que a gente começou a atribuir isso, certo? E aí, eu acredito que o sucesso cognitivo ele é mais voltado sobre como a gente está fazendo as perguntas dentro da epistemologia. A gente muda as perguntas, o formato como se pergunta sobre o ser, sobre o conhecimento, ou a gente cria outras perguntas. E aí eu acredito que é onde vem o sucesso cognitivo com relação a isso, em como eu vou perguntar. Dentro da filosofia, a gente sabe que a filosofia é justamente formada de perguntas, onde a gente chega a alguns esclarecimentos. E aí eu trago algumas perguntas que foram feitas aqui, de uma tradução safada, dentro da minha variedade linguística, tá? Nada muito formal, mas quando Platão chega perguntando o que é preciso saber, e ele também pergunta como o conhecimento pode beneficiar quem sabe. Eu acredito que a gente tem que começar a se perguntar o que o sucesso cognitivo beneficia o outro. O que é chegar esse sucesso cognitivo e não só trazer o conhecimento carregado dentro dele, mas o que ele beneficia. Qual é o recorte de tempo que a gente está fazendo dentro desse sucesso cognitivo, certo? E aí, também ele aponta no 1.2 a forma como o ser humano opera e se entende. Eu tô gaguejando porque eu tô traduzindo. Eu escrevi em inglês, eu não deveria ter feito isso, e aí eu tô meio que indo e voltando. Mas a forma como o humano opera e como ele se entende. Isso foi colocado em questão, e aí a gente vem com as condições, que aí é a questão do
Kant. Espera aí que eu preciso pensar em inglês, rapidão. Conditions of the possibility of human understanding. Ok. O Kant vem já não só meio que trazendo junto com Locke como que o ser humano pode entender, e o Kant vem falando sobre como e em quais condições o ser humano pode entender, quais as possibilidades. Então, já não é mais sobre o que um ser humano pode entender, mas é quais as condições que vão atribuir para que ele entenda algo. Aí eu trago para dentro do sucesso cognitivo como que o sucesso cognitivo vai se comportar em diferentes ambientes, em diferentes meios. Seria o mesmo sucesso cognitivo com as mesmas regras, as mesmas pesquisas e os mesmos critérios, se fossem colocados em tempos diferentes, ambientes diferentes, e a gente pode fazer recorte étnico, pode fazer vários tipos de recorte junto com o sucesso cognitivo. Então, espera aí, rapidão. Tá. Então, eu queria trazer um questionamento que é para pensar como que o conhecimento se comporta, né? Para encerrar a minha fala. Como que o conhecimento se comporta? Não apenas sobre o que se sabe, mas como a gente fica sabendo dele, através de que, hoje, por exemplo, a gente pode incluir a tecnologia, entende? Então, esse sucesso cognitivo de um recorte temporal, não só temporal, mas do que a gente pode usar para adquirir esse conhecimento, certo? O que é muito diferente do que a gente tem hoje, para uma epistemologia do século passado, por exemplo. Então, a gente precisa também considerar isso, eu queria levantar esse olhar, e a questão da atribuição de valor e demanda também. Como que a gente vai considerar algo verdadeiro ou algo falso? E por quê? E aí, trazendo para o meu lado, linguisticamente falando, quando o Parmênides começa a pontuar o que é positivo e negativo, dentro de algumas outras palavras também. Por exemplo, o leve e pesado. Quem que vocês entendem que é positivo e negativo? De onde vem essa noção, sabe? Então, isso também é uma atribuição de valor. Então, gostaria de levantar esses detalhes. Vocês me digam, eu viajei? Só um comentário assim bem pontual, Zé, sobre o que a Juliana colocou, assim, que pode parecer que você está atirando para muitos lados, né? Mas assim, a verdade é que me parece que o texto ele possibilita isso, assim, né? Você fala sobre, será que o meu conhecimento depende de algo que eu conheço antes, né? Depende de certas outras crenças prévias. Depois você fala sobre questões sociais ou de grupos, né? Você fala sobre a iniciativa de alguns filósofos aí do passado. Você até agora falou de Parmênides e colocou um certo aspecto valorativo, né? Eu considero isso valioso porque é leve, porque é pesado, né? E, assim, tudo isso são questões em aberto, ao meu ver, assim, pelo texto, sabe? Quer dizer, o texto, ele coloca a epistemologia, né, para além da mera crença individual, né? Você tem uma constelação mais ampla de objetos epistêmicos, né, incluindo práticas, instituições, procedimentos, relações sociais. Inclusive, uma das discussões é se o sucesso cognitivo ele depende de uma certa atitude. Você tem uma certa atitude, uma certa postura diante, sei lá, das suas crenças, né? Então, assim, Juliane, nós não vamos chegar, eu acredito que a gente não vai chegar a cravar, tipo assim, sucesso cognitivo
é só isso e tudo mais não interessa. Eu acho assim que a gente tem uma série de problemas, a gente está, de certo modo, abrindo o leque, né, para discutir ali uma série de problemas que envolvem aí o tal do sucesso cognitivo, né? E aí depois a gente vai ver o que é que esse autor ele está querendo. Por exemplo, lá na frente, né, parece que parece que esse caminho aí vai ajudar a não cair no problema do regresso, né? Que é uma das discussões da epistemologia e de matriz cética, né? É o problema do regresso, Juliane. Você justifica uma crença A partir de uma crença B. E aí você justifica a crença B a partir da crença C. E aí você vai de maneira indefinida, né? Para trás, né? Justificando A por B, B por C, C por D, D até ao infinito. A tradição chamou isso de regresso ao infinito, né? Aí os céticos dizem que esse tipo de estrutura de justificação ela gera três problemas, né? Que eles chamam lá de o trilema de Agripa, né? Ou você vai ao infinito, ou você decai em uma circularidade, A é justificado por B, B por C e C por A, né? Ou você cai no infinito, ou você cai na circularidade, ou você cai em uma crença não suportada, não sustentada por outra. Então, A por B, B por C e C por QC, né? Então, esse é o, digamos assim, um dos desafios aí que o ceticismo trazia. E me parece que esse texto lá na frente, ele vai conseguir tirar o conhecimento desse caminho, né? Dele ir por esse caminho, né? Esse caminho mais vinculado a uma justificação a partir aí de evidências prévias e etc. Né? Enfim, mas passo aí para os outros, para os demais colegas. O que é que vocês acharam aí desses pontos, assim? O que é que vocês esboçaram no esforço de compreensão aí desse 1.2? Mais alguém gostaria de relatar, gente, as impressões do texto? Alguém havia levantado a mão aqui? Bom, então, acho que tem algumas coisas importantes, várias, na verdade, muitas coisas importantes para a gente pensar sobre o que o Marcelo, a Juliane comentaram, né? Primeiro, o Marcelo falou uma das coisas, né, que ele falou foi justamente das áreas da filosofia que são necessárias ter uma compreensão prévia para poder entender o texto. Para o pessoal que já fez, por exemplo, um curso de epistemologia, como já são todo mundo que se graduou em filosofia, né? Já cursou filosofia da linguagem, já viu lógica, já viu metafísica, fica um pouco mais tranquilo, ainda que difícil, né? O texto continua difícil, mas esse arcabouço facilita um pouco mais o nosso trabalho. Para quem nunca se deparou, nunca estudou essas áreas, fica bem mais difícil. Mas eu acredito, assim, não é uma coisa que impossibilite a leitura do texto se a gente for buscar bibliografia secundária, se a gente pedir ajuda para a inteligência artificial, com as perguntas guiadas, né? Eu acho que a gente consegue penetrar no texto mesmo sem ter um conhecimento muito grande em filosofia. Então, esses são alguns recursos. E aqui no grupo, eu acho interessante justamente por isso, tem uma formação mais plural e a gente pode capturar os pontos fortes de cada membro para a gente ir se fortalecendo junto para ajudar na compreensão desse texto. Então, o fato da gente estar reunido para ler ajuda nisso também. Eu acho que é muito mais efetivo a gente tentar ler em grupo do que pegar sozinho para entender esses parágrafos aqui. Isso, um comentário mais geral, né?
Aí, sobre a relação entre epistemologia e história da epistemologia, que a Juliana havia mencionado, e em geral, assim, se a gente for abstrair, né, entre filosofia e história da filosofia, é extremamente importante a gente considerar a história do conceito que a gente está trabalhando ou a história do problema, enfim, do que a gente quiser pesquisar, né? O problema não existe isolado no mundo, né? Ele foi criado, foi pensado por pessoas e teve respostas a esse problema por outras pessoas, e a filosofia é um diálogo, né? Desde a antiguidade lá até hoje a gente continua dialogando, certo? Então, para entender um conceito, eu acho que é importante a gente buscar na história. Ah, mas o Platão não usava o conceito de sucesso cognitivo, o Kant não usava, o Locke não usava, ninguém usava, só aqui no período contemporâneo que a galera criou esse conceito, vamos dizer assim, e só agora, então, a gente começa a falar disso. Lembra, não sei se vocês lembram lá dos primeiros parágrafos que menciona o uso do termo epistemologia, né, quando ele passou a ser usado, né, faz alguns séculos, e quando a epistemologia efetivamente começou a ser feita, né? Então, algumas coisas existem, algumas ações, algumas práticas existem no mundo, ainda que elas não tenham nome, né? Então, acho que, por exemplo, o conceito de sucesso cognitivo é uma dessas coisas que já vinha sendo visada pelos filósofos desde a antiguidade, mas ainda não tinha sido nomeada, né? Então, o Platão lá, quando ele fala no Teteto, que ao conhecer coisas, a gente considera isso valorável, isso vai nos trazer bens, né? Isso vai ser bom para nós, conhecer coisas é bom, é importante, etc. Bom, ele tem em mente um sucesso cognitivo, ainda que ele não use a palavra sucesso cognitivo. Assim como o Kant, lá quando ele vai falar das condições de possibilidade do conhecimento, né, ele também considera, é claro, que nós podemos ter algum sucesso cognitivo. Por exemplo, a ciência, né, a ciência newtoniana, que são os exemplos do Kant. A ciência newtoniana seguiu um caminho estrito e conseguiu atingir um determinado sucesso cognitivo, que é vista, por exemplo, no consenso entre os cientistas, né? Então, os cientistas têm uma base comum, eles concordam e eles partem, eles seguem a partir daí, diferente da metafísica, lá na época do Kant, que não existia consenso nenhum, né? Então, veja, um dos critérios, por exemplo, para a gente determinar se uma coisa foi bem sucedida ou não no campo do conhecimento, se as pessoas concordam, tem algum nível de concordância, de consenso quanto a esse conhecimento. Então, o Kant estava visando uma espécie de sucesso cognitivo também, ainda que ele não usasse a palavra sucesso cognitivo. Então, o sucesso cognitivo aparece várias vezes ao longo da história, né, como, ainda que não exista um nome para ele, né, ele aparece em todos esses momentos, e agora, no período contemporâneo, a gente está nomeando todos esses tipos de sucesso cognitivo que todos os filósofos, as filósofas visaram atingir, que são muitos, né, por esse nome, né? Por isso que o conceito parece vago, por isso que a gente não compreendeu aqui, logo no início do texto, talvez, se o autor tivesse dado uma definição ainda que vaga, teria ajudado a gente, né? Mas a gente entendeu mais ou menos que sucesso cognitivo, então, é atingir um determinado fim utilizando a cognição, né? Seja uma cognição individual, né? Eu vou atingir um sucesso cognitivo tendo crenças verdadeiras, por exemplo, né? Ou sendo um sucesso cognitivo coletivo, né? Um grupo de pesquisa vai atingir um determinado sucesso cognitivo que pode ser, por exemplo, fazer descobertas. Fazer descobertas é atingir sucesso cognitivo, é ter sucesso cognitivo. Então, o sucesso cognitivo ele abarca uma porção de coisas, são muitas coisas e tantas coisas que talvez não seja possível dar uma definição estrita, muito precisa, mas essa ideia de que existe uma finalidade por meio da cognição que a gente quer atingir, seja Platão, Kant, nós aqui no grupo, as pessoas no laboratório, a nossa subjetividade quando descobre um trauma, etc, etc. Bom, tudo isso, então,
é sucesso cognitivo. Então, acho que essa vagueza do conceito, aliado à história, né, que a Juliana mencionou, a história da epistemologia, acho que pode ser pensada desse modo. Eu acho que, então, os comentários que eu tinha para fazer sobre que vocês falaram eram esses. E aí, se vocês quiserem mencionar mais alguma coisa, antes da gente partir para a leitura do texto. A Thaís colocou algumas coisas lá no grupo, assim, sabe? Fez uma estrutura, assim, bem interessante. Aí não sei se ela gostaria, se ela podia ler e compartilhar com a gente, porque eu acho um esforço importante, assim, interessante da gente ouvir. Não sei se ela puder. Eu não entendo muito de filosofia, não. E eu confesso que assim, eu tenho uma dificuldade absurda de ler. Né? Então, o que eu fiz? Eu peguei lá por item, né? Joguei no GPT e pedi para ele trazer para mim numa linguagem mais simples. E foi isso que ele fez. Mas pode ver que ficou até faltando muita coisa do que você colocou ali também. Então, eu acredito que desse 1.2 está até mais coerente com o que está lá no texto, né, do que o 1.1. Eu acho que o 1.1 ficou bem vago mesmo, diante de tudo que a gente já leu, né. E aí ele traz aqui o que a gente vai ler no 1.2, né, sobre demandas e valores, qual que é o significado de demandas, enfim. Tá numa linguagem mais simples só, não sei se o Oséias prefere ler o texto original para a gente ir debatendo, acho que senão também não dá tempo, né. Legal, Thaís. Eu não tinha visto as mensagens aqui escritas. Essa estratégia que você está usando de usar a inteligência artificial para entender trechos específicos, eu acho muito boa. Assim, quando a gente usa ChatGPT ou Gemini como uma ferramenta bem guiada, né, colocando, olha, esse é o contexto, esse é o texto que eu estou falando, essa bibliografia a qual eu estou me referindo, e esse parágrafo aqui que eu estou com dificuldade para entender, por exemplo, né, ela ajuda muito. Inclusive, eu utilizei aqui para fazer alguns esquemas para entender melhor alguns parágrafos. Mas excelente, bom que você lançou ali, depois a gente dá uma lida. Então, no comentário do chat GPT, né? E, assim, agora, nesse momento, no grupo, eu acho que seria interessante, talvez, a gente partir para o texto, né? Ali, ler as partes, tentar explicar as partes, e aí, com o auxílio ali do que a Thaís viu no chat, o Marcelo entendeu do texto, a Juliane também pesquisou, etc., a gente pode entrar num consenso do que os autores estão tentando dizer para nós. Né? Então, acho que essa é uma estratégia que dá para a gente seguir. O que vocês acham? Podemos seguir, então, para o texto, gente? Também pode ser, eu acho ótimo. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu texto. Demandas e valores. Duas palavrinhas já que dá o que falar. Né? Demanda, aquilo que se exige, né? Aquilo que alguém deve fazer. Então, uma demanda e valores aqui, inicialmente, eu acho que dá para entender de um jeito muito geral, que é o que nós consideramos algo valorável. No sentido de importância. Né? Nós damos importância a algo, quando nós fazemos isso, nós damos valor a algo. Então, valor como importância num sentido muito lato, muito amplo. Claro que a gente pode usar sentidos específicos. Então, a primeira parte aqui já começa com, ainda bem, né, com coisas mais definidas. Né? Não é simplesmente jogado aqui os conceitos, mas existe uma tentativa de definição. Então, vou iniciar a leitura aqui. Alguns tipos de sucesso cognitivo envolvem a conformidade com uma exigência, enquanto outros envolvem a realização ou promoção de valores. E aí vocês viram que eu coloquei entre colchetes ali
as palavrinhas mínima e máxima, né? Então, aquilo que se exige é o mínimo, e quando a gente visa a promoção de valores, a gente está pensando num grau máximo de desempenho cognitivo, né? Ou de sucesso cognitivo. Bom, então, eu acho que já começa, né, dando os conceitos, embora as palavrinhas apareçam depois, né? As palavras que vão nomear essas coisas, essa exigência e esse valor. Podemos contrastar esses dois tipos de sucesso, contrastando os tipos de fracasso associados. Olha, então a gente vinha falando sobre sucesso cognitivo e agora vem o seu oposto, né, que é justamente o fracasso cognitivo. Essa é uma coisa, um elemento a mais introduzido aí no texto. Certo? Então, a gente pode entender o que é um valor e o que é uma exigência falando dos fracassos cognitivos também. Aí vem a explicação. A falha em cumprir uma exigência resulta em impermissibilidade, enquanto a falha em realizar alguns valores resulta em subotimalidade. Muito bem, então, impressões, gente, ó. O que é a impermissibilidade, o que é a subotimalidade, ficou claro para vocês? São os conceitinhos introduzidos, né? Vamos por partes. A falha em cumprir uma exigência. Quando a gente não é feliz em cumprir uma determinada exigência, uma determinada norma, né? Então, a gente não está permitido, né? Por isso a impermissibilidade. A gente não está permitido em seguir com esse procedimento cognitivo, né? Então, digamos, eu só posso acreditar em coisas que têm algum grau de certeza, por exemplo. Eu posso colocar uma norma assim. Eu só posso acreditar em algo que eu tenho mais de 50% de chance de certeza. Veja, aqui eu estou colocando uma exigência, uma impermissibilidade, né? Se eu só posso acreditar em algo que tem mais de 50% de certeza, eu não posso acreditar, eu não sou permitido acreditar em algo que tem menos de 50% de certeza. Né? O que vocês acham? A impermissibilidade, então, fica tranquilo da gente compreender nesses termos aquilo que é impermissível, aquilo que não podemos, né? Não é que não podemos, não devemos, né? Aqui tem mais a ver com o dever. Aquilo que não devemos fazer quando a gente está buscando conhecimento, buscando algum tipo de sucesso cognitivo. Então, é impermissível. A gente chama isso de impermissível. Né? Aí o outro conceitinho. Enquanto a falha em realizar alguns valores resulta em subotimalidade. O que ele quer dizer? Será por falha em realizar valores? E aqui eu coloquei entre colchetes, né, abaixo do máximo. Aqui parece que ele está pensando algo, o valor, como nível máximo de sucesso cognitivo. Né? Então, o valor é o nível máximo. E a falha em atingir esse nível máximo, então, como é que a gente está chamando aqui? A gente está chamando de subotimalidade. Por que chama subotimalidade? Porque está abaixo, né? Sub do ótimo, que é o valor máximo que a gente quer atingir. O que vocês acham, gente? Tá tranquilo até aqui? Esses dois conceitinhos, eles são bastante importantes para compreender o resto. Tudo bem? Então, beleza. Então, a gente sabe que subótimo é aquilo que está abaixo do ótimo, abaixo do máximo, né, que se pode atingir do sucesso cognitivo, e impermissibilidade é aquilo que não é permitido fazer quando a gente busca sucesso cognitivo. Né? Ok. Aí tem uma nota aqui, eu não lembro o que diz ela, não consigo ver as notas aqui nesse texto em PDF, mas enfim. Ele vai dando exemplos, vai citando autores, né, que pensam dessa ou daquela maneira, etc. E aí, se a gente quiser se aprofundar nesses pontinhos, a gente lê, então,
a bibliografia citada lá nas notas de rodapé. Ok. É claro que, se a subotimalidade é sempre impermissível e vice-versa, então a extensão dessas duas categorias acaba sendo a mesma, mesmo que as duas categorias não sejam idênticas. Aqui eu dei uma mudada, fiz uma tradução literal, porque a palavra idênticas aí. Esse trecho aqui é especialmente difícil, porque envolve um conceitinho da filosofia da linguagem, e da lógica, que é o conceito de extensão, né, usado também em filosofia da matemática. E, além disso, ele mistura os dois conceitinhos que ele acabou de dar, né, que é subotimalidade e impermissibilidade, certo? Primeiro, vamos tentar entender de que modo ele mistura subotimalidade e impermissibilidade. Ele começa dizendo, ó, é claro que se a subotimalidade é sempre impermissível, ou seja, se está abaixo do ótimo é sempre permissível, então, e vice-versa, né? O que é sempre permissível está abaixo do ótimo. Perdão. Aqui, veja a confusão, a confusão que já gerou aqui, né? Impermissível, né? Que não é permitido. Pensa na pessoa perfeccionista aqui nesse caso, né? Se a subotimalidade, ou seja, o que está abaixo do que é ótimo, do que é melhor, é sempre impermissível, ou seja, se a gente nunca permite algo abaixo do ótimo, se a gente sempre proíbe, né, diz que é impermissível o que está abaixo do ótimo, e vice-versa, aí tem uma consequência, né, que é depois do então. Então, a extensão dessas duas categorias acaba sendo a mesma, mesmo que as duas categorias não sejam idênticas. Então, é um trecho bastante complicado, né? Ele está dizendo que ser impermissível e subótimo, eles sempre se referem às mesmas coisas, né? Eles têm a mesma extensão. Aí a gente precisa entender, então, o que é a extensão do conceito. A gente só vai compreender esse condicional sem, então, aqui que ele dá nessas frases, se a gente compreender o que é a extensão do conceito. Aí eu separei uma tabelinha lá para a gente tentar entender isso. A Juliane, gostaria de falar, Juliane? Antes de você prosseguir, eu tenho ideia desse parágrafo mais simplificado e eu acredito que vai ajudar a galera que está acompanhando esse debate. Eu sinto que é mais, quando ele fala a gente, é muito difícil falar isso em português, subotimalidade, optimally, é sempre impermissível e vice-versa. Both of them, os dois trazem o requisito abaixo. Consegue perceber? Os dois têm essa mesma entrega de valor, os dois estão abaixo. Então, por isso que ele traz isso. Sempre a suboptimalidade vai ser impermissível, o impermissível vai ser os dois, porque os dois trazem o mesmo conceito, ainda que sejam diferentes. É o que eu entendi, basicamente, desse... E aí elas se estendem, porque a suboptimalidade, gente, isso é muito difícil. Ela traz o abaixo do máximo, o não perfeito, mas a impermissibilidade traz a proibição. Então, é uma extensão uma da outra, e não falam da mesma coisa, mas ambos estão abaixo. Bacana, Juliana. Exatamente. Opa, desculpa, Marcelo, para você. Não, aí no caso, ele não está dizendo que sempre é o caso, né? Mas se for o caso, né? E se for o caso que o subótimo é sempre... se for o caso que o subótimo ele é sempre impermissível, ou seja, ele é sempre proibido, né? Aí nós temos aí um problema, entendeu? No fundo, ele está dizendo que nós vamos ter que aceitar certos casos de subotimalidade,
né? Como, digamos assim, como uma espécie de caráter do sucesso cognitivo. Quer dizer, o sucesso cognitivo ele não está só no ótimo, né, mas ele também ele pode se encontrar no subótimo. Porque se o subótimo fosse sempre igual ao fracasso, se o subótimo fosse sempre o impermissível, o proibido, aí nós teríamos aí um problema, né? Quer dizer, foi isso que eu entendi. Você me ajudou, esclareceu mais. Agora que eu entendi a regra do sim, então. Não está muito longe do que eu estava pensando, mas eu entendi a do sim, então. Ok, tem uma lógica. Se a gente for fazer uma analogia, Zéias, aí, vamos supor, um aluno, para ser um ótimo aluno, ele tem que tirar 10, tem que ter, né, a média 10 lá para ele passar de ano. Mas é aceitável até quanto? 8. Então, quer dizer, ali é o subótimo, vamos dizer assim, né? Então, se a gente não aceitar esse 8, então ele vai ser anulado igual o outro termo lá, né? Que agora eu esqueci. É mais ou menos isso que eu entendi. Fica mais fácil, né? Eu acho esse exemplo excelente. Quer dizer, uma pessoa que tirou um 8, um 8,5, um 9 é um fracasso? Quer dizer, não é, né? Então, quer dizer, aquilo que está abaixo do ótimo, do máximo, né? Não merece o nome de sucesso? Quer dizer, em alguns casos, sim, merece o nome de sucesso. Né? Bacana, eu acho que a gente adiantou um pouquinho, que está nas frases posteriores, né, do texto, que incluem casos onde são permitidos, é permitida a subotimalidade, né? É o caso do aluno que tira o 7, o 8, o 9, e aí você inclui, né? Você faz um processo inclusivo. Nessa frase aqui, a gente está justamente pegando o valor máximo, né? Se a gente toma o valor máximo, que sei lá, o aluno precisa tirar o 10, né? Então, ó, peraí, deixa eu voltar à literalidade aqui para não ter problema, né? Claro que esse é a subotimalidade, é aquilo que está abaixo do ótimo, e aí acho que a Juliane faz muito sentido o que ela falou, né? Aquilo que está abaixo do ótimo, por isso a palavra sub, né? É sempre impermissível, e o in aqui é justamente aquilo que não é permitido, né? Aquilo que está abaixo de uma determinada regra, né? Então, está relacionando duas coisas que estão abaixo, né? Se a subotimalidade é sempre impermissível e vice-versa, então a extensão dessas duas categorias acaba sendo a mesma, mesmo que as duas categorias não sejam idênticas. Por que a extensão das categorias impermissibilidade e subotimalidade podem ser a mesma nesse caso aqui específico? Então, no caso, são a mesma, né? Veja só, porque a consequência é essa, né? A extensão vai ser a mesma, mas as categorias não são iguais. E o que significa dizer que as categorias não são iguais? E o que significa dizer que as duas categorias, ali, subótimo e impermissível, o que significa dizer que elas não são idênticas, né? Elas se assemelham em alguma coisa, mas diferem em outra coisa. O que é isso que se assemelha e o que é isso que difere, né? Aí, para a gente entender essa frase na sua, assim, completamente ela, a gente precisa entender o conceito de intenção e extensão. Veja que o autor ali utiliza o conceito de extensão, né? O que é a extensão de uma categoria? O que é a extensão de um conceito? Né? Categoria e conceito aqui eu estou tomando como uma mesma coisa, né? Esses são conceitinhos aqui da lógica, da filosofia da linguagem, às vezes usado em filosofia da matemática também. E o que eles significam? Acho que um exemplo para clarificar isso
é o exemplo do Quine, né? Então, tem um filósofo chamado Willard Van Orman Quine, e num texto de 1951, ele dá um exemplo interessante, né? Two Dogmas of Empiricism, que são os dois dogmas do empirismo. Ele dá um exemplo interessante do que é a extensão e o que é a intenção de um conceito. Acho que está aparecendo aqui para vocês a tabelinha. Então, vejam, gente. Conceitos, categorias, elas têm extensão e intenção, e isso é discutível também, né? Em semântica, que é uma área da filosofia da linguagem, existe uma linha de pensamento que diz, que é monista, né? E diz que as palavras, elas se referem apenas a coisas no mundo, então os objetos, elas são como etiquetas para as palavras, né? O significado das palavras, segundo o monismo, ele é unívoco, vamos dizer assim, né? Ele se refere apenas às coisas. Existe uma outra linha dentro da semântica filosófica, né, que diz que, não, as palavras, elas têm pelo menos dois componentes importantes, né? Então, as palavras não se referem apenas às coisas do mundo, mas elas expressam um determinado sentido, elas se referem às coisas do mundo de um determinado modo, certo? Então, a extensão, o que é a extensão dos conceitos, das categorias aqui? São justamente os objetos do mundo, as coisas do mundo, às quais as palavrinhas se referem, né? Às quais o conceito, a categoria se refere. Certo? Então, desse ponto de vista, a gente tem uma teoria dualista aqui, certo? Por quê? Porque não existem apenas os objetos no mundo referidos pelas palavras, mas a gente tem também um determinado sentido, né? Como é que a gente entende isso com o exemplo do Quine? Pensa no conceito animal com rim, né? O conceitinho animal com rim, ele tem uma determinada extensão. Como é que a gente faz para saber a extensão do conceito? A gente pergunta dos objetos aos quais ele se refere, né? Animal com rim se refere a que objetos no mundo? Eles se referem a pessoas, cachorros, gatos, camelos e todos os outros animaizinhos que tem rim, né? Animal com rim se refere a esses animaizinhos, certo? Agora, pensa no conceito animal com coração. A quais tipos de objetos no mundo esse conceito se refere? Novamente, esse conceito animal com coração se refere a pessoas, cachorros, gatos, camelos, etc. Todos os animaizinhos que têm coração. Mas qual que é o ponto desse exemplo? O fato é que animal com rim e animal com coração, eles se referem exatamente às mesmas coisas. A mesma classe de objeto referido por animal com rim é referido também por animal com coração. Por quê? Porque todo animal com rim tem coração e todo animal que tem coração tem rim. No entanto, o sentido expresso por animal com rim e o sentido expresso por animal com coração é diferente. O que vocês pensam, o que vem à mente, né, e que é o objetivo, num certo sentido, quando a gente fala animal com rim? A gente pensa na classe dos animais e especificamente naqueles animais que têm um órgão, né, que a gente chama de rim. Esse é o pensamento que vem na nossa mente, um órgão diferente, né? Por outro lado, o que vem à nossa mente, o sentido expresso pela palavra animal com coração, é diferente desse primeiro, né? Por quê? Porque a gente pensa num determinado animal que tem um outro órgão que serve para bombear o sangue, né? Não é aquele órgão do primeiro exemplo, é um outro órgão, certo? Então, o sentido por meio do qual me refiro ao objeto, ou à classe de objetos no mundo, é diferente, embora os objetos sejam os mesmos, certo? Então, a extensão é a mesma.
a extensão aqui do que o autor está falando no texto, dos conceitinhos que ele está usando, é a mesma, embora elas signifiquem coisas diferentes, embora elas tenham um sentido diferente, certo? Então, aqui, voltando, pegando a tabelinha aqui para o texto da CEP, especificamente, o conceito tem uma extensão e uma intenção. A gente tem uma identidade de casos, né, que fala dos mesmos objetos, só que a gente tem sentidos ou um significado diferente. Então, a extensão aqui, o conjunto de ações subotimais é o mesmo conjunto das ações impermissíveis. Então, pense o cara lá que é o perfeccionista, ele vai dizer que, olha, tudo que estiver abaixo do ótimo está errado. Se ele diz que tudo que está abaixo do ótimo é errado, né? Então, o que não é permitido é a mesma coisa, a mesma quantidade de coisas, a mesma classe de coisas que está abaixo do ótimo. É isso que está falando. Embora, né, as definições subotimal e impermissível continuam tendo sentidos distintos, e por isso são conceitos diferentes. O que é subotimal? É estar abaixo do ótimo. E o que é impermissível? Não ser permitido. É isso que ele está falando, toda essa volta, né, com o conceito de extensão e intenção, é isso que ele está falando. Mas ele meteu a extensão ali no meio, então, para a gente compreender na sua completude o que significa esse condicional que ele colocou ali, é importante a gente entender o conceito de intenção e extensão, que também são importantes lá em filosofia da linguagem, né? Quando possivelmente a gente se depare com esse conceito de novo, aí já vai ficar um pouco mais claro para compreender. Aqui tem alguns casos, e aí tem mais um exemplo aqui. Ó, um outro exemplo, além do que vocês mencionaram, de subotimalidade, né? Vocês mencionaram o caso do professor que reprova o aluno que tem menos de 10, né? O professor perfeccionista. Nesse caso aqui, eu peguei um exemplo do GPS. Imagine que você está usando um GPS para chegar ao trabalho e ele calcula 2 rotas. A rota B é a pior de todas, demorada e com trânsito. Então, o GPS está lá calculando, né? E tem uma rota, que é a rota B, que demora mais, tem trânsito pra caramba, né? E é a pior, né? Então, o GPS exibe um alerta vermelho, caminho bloqueado, proibido seguir em frente. Então, veja, o conceito aqui de subotimalidade, ele aparece como o caminho que leva mais tempo, né? Se o caminho leva mais tempo, ele é subótimo. Por quê? Porque não é o melhor caminho, certo? Isso aqui é o modo pelo qual eu digo que eu devo evitar a rota B. Eu estou me referindo à rota B, só que eu estou me referindo à rota B como? Por meio da ideia de que ela leva mais tempo, né? Isso a gente considera subótimo. Então, veja, subótimo aqui tem como extensão a rota B. Impermissível, aqui nesse caso, ele tem também como extensão a rota B, porque está se referindo à mesma rota, né? Então, aquilo que está abaixo do ótimo se refere à rota B, e aquilo que é impermissível, aquilo que não é permitido, se refere também à rota B. Os dois conceitos se referem à mesma coisa nesse caso, mas de modos distintos, né? Porque impermissível aqui diz o caminho que o GPS proíbe de entrar. Então, o caminho que o GPS proíbe de entrar, ou seja, proibição, aquilo que não é permitido, né, é diferente de dizer o caminho que leva mais tempo, né? Levar mais tempo, né, que é o subótimo, né, que está abaixo do ótimo, é diferente de ser proibido de entrar, né, que é uma proibição, é uma regra, né? Então, subótimo e impermissível, eles se referem à mesma coisa, né, ao mesmo conjunto de coisas. Se a gente for multiplicando os exemplos, vai ver que a extensão vai ser a mesma. Nesse caso aqui específico, da pessoa perfeccionista,
mas de um modo distinto. Ele se refere à mesma coisa de modos distintos. Tranquilo? Então, voltando aqui para o texto, vamos tentar só recapitular rapidinho o que está falando aqui. É claro que se a subotimalidade é sempre impermissível e vice-versa, né? É claro que se a gente considera aquilo que está abaixo do ótimo é sempre proibido, deve ser sempre proibido, então a extensão dessas duas categorias acaba sendo a mesma. Conjunto de coisas que são proibidas, então, vão ser o mesmo conjunto de coisas que estão abaixo do ótimo. Né? Essa é a consequência. Mesmo que as duas categorias não sejam idênticas. Por que as duas categorias não são idênticas? Porque elas nos dizem coisas distintas sobre os mesmos objetos. Uma diz que, uma dá o sentido de que não é permitido, né? Impermissível, e a outra nos dá o sentido de que algo está abaixo do ótimo. Certo? Então, elas se referem à mesma coisa por sentidos distintos. Elas têm a mesma extensão, porém com intenções distintas. Certo? Intenção pode ser compreendida não num ato da vontade aqui, mas intenção nesse sentido aqui, com S, né, é o que a gente chama de significado, de sentido das palavras. Certo? Então, aqui, desculpem se eu me alonguei, né? Aqui foi praticamente uma volta aqui por conceitos da filosofia da linguagem para compreender esse trecho. Né? Tranquilo, gente? Ficou claro o exemplo? Como que vocês perceberam esse trecho aí? Será que deu para esclarecer? Beleza, então seguimos, né? Deixa eu ver, a gente começou às 6, já são 7h11. Aí vocês que mandam, gente. Quando estiverem cansados, né, vocês podem falar que a gente para. Então, seguindo ali no texto, mas é implausível considerar toda a subotimalidade como epistemologicamente impermissível. O sucesso cognitivo não exige que sejamos perfeitamente ótimos cognitivamente em todos os aspectos. Ó, então, veja só que os autores aqui do texto eles já estão tomando posição, né? Eles não são os perfeccionistas, e vocês já haviam adiantado essa discussão, né? Pô, se a gente for considerar só o que é ótimo como que é valor cognitivo, aí ferrou, né? E aí só o aluno nota 10 passa. E aí a gente não permite a rota com trânsito no GPS também. Né? Mas isso é possível. O fato é que no mundo isso é possível. A gente não julga as coisas dessa forma. A gente considera que só vai atingir sucesso cognitivo aquilo que tiver um nível máximo de sucesso. Oséias, eu fiquei com uma dúvida com relação ao seu exemplo na tabela anterior, e isso se sucede aqui. Quando você usa o exemplo, pode voltar lá para mim, na outra tabela, por favor? Aí. Quando, por exemplo, eu não entendi por que você colocou o impermissível como a rota B também. Onde que a rota A entra nisso? Porque eu entendo como impermissível a rota A e cai para outra alternativa que é a rota B. Digamos assim, eu tenho um GPS, eu tenho 2 valores cognitivos, rota A, rota B. A rota A é mais rápido, mas está proibido, eu caio para a rota B, porque é o que eu posso, por mais que leve mais tempo. Ou não é nesse sentido? Eu acho, Juliane, que aqui já toma como dado que a rota B é a pior. Acho que isso ajuda a esclarecer esse caso. A gente tem, então, supondo, então, que existem 2 rotas, ou podem existir mais rotas, né? Pode existir a rota A, B e C, né?
E a B é a pior de todas. Então, a rota B é o que deve ser evitado. E aí, lembra que você havia falado que é sempre por baixo, nesse caso? Exatamente por essa razão que a gente pega a rota B como exemplo. Porque o baixo é a rota B. Aquilo que é proibido é a rota B, e aquilo que não que está abaixo do ótimo também é a rota B. Né? Então, digamos que eu tenho dois casos. A rota A é a rota boa, né? Vai fazer um desvio, vai desviar o trânsito e vai chegar mais rápido. É a melhor rota possível. Beleza. Eu tenho também a rota B, que é que está abaixo da ótima. Né? Está abaixo da ótima e por isso ela é proibida. Imagine que o nosso GPS ele não nos permite seguir a rota B, perdão. Não nos permite seguir a rota B, ou seja, necessariamente a gente vai ter que seguir a rota A. Por quê? Porque a rota B já é excluída porque está abaixo do ótimo. Por estar abaixo do ótimo, ela é proibida, né? Então, essa é a rota que o GPS vai evitar logo de cara, nem vai nos dar essa opção. É claro que o GPS, na vida real, funciona de outra maneira. Ele nos dá as opções, mesmo que sejam piores, né? Mas pense num GPS que tem um valor máximo como horizonte, né? Um GPS que visa a perfeição, né? Assim como o professor que visa o aluno nota 10. Entendo. E, ok, eu não consigo chegar à conclusão apenas de como encontrar a extensão. Eu entendi o caminho que você fez, como você colocou abaixo do ótimo e depois proibiu a regra para a mesma rota, mas como que elas viram extensão uma da outra? Aqui, a palavra extensão, ela tem um sentido diferente do sentido que a gente usa na linguagem comum, né? Quando a gente pensa extensão na linguagem comum, a gente pensa em algo que vai se estender, né? Por exemplo, a extensão que a gente pluga na tomada, ela vai estender a tomada até um determinado ponto, né? Mas não é esse o uso que a gente faz aqui em filosofia da linguagem, certo? Qual que é o uso da filosofia da linguagem? Significa objetos, coisas, ações referidas por um conceito. Então, o conceito de animal tem como extensão o quê? Todos os animais do mundo, né? Todos os animais existentes. Cachorro, gato, ser humano, tudo. Então, o conceito de extensão nesse sentido é coisa referida por uma determinada categoria, por um determinado conceito. A coisa referida pelo conceito de subotimalidade e a coisa referida pelo conceito de impermissível, nesse caso aqui, ambas são a rota B, a extensão é a mesma. Né? A extensão se identifica. Então, a rota B, nesse caso, é a coisa no mundo, né? Um recorte geográfico lá do mundo que está sendo referido pelos dois conceitos, pelo conceito de impermissível e pelo conceito de subótimo. Não sei se ficou claro com essa ideia de extensão na linguagem cotidiana versus a linguagem filosófica. Ficou claro, obrigada. O microfone está fechado. Desculpa, não tem um encontro que eu não cometo ser. Então, passando aqui para a próxima parte, se o sucesso cognitivo... Bom, antes disso, vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre esta parte aqui da inclusão de casos, né, que os autores estão tomando posição, assim como vocês também já estão do lado dos autores, deu para perceber. E eu também acho que estou do lado dos autores aqui, eu não sou perfeccionista, né? Então, vamos seguir mais um pouquinho.
Se o sucesso cognitivo é alguma vez alcançável. Veja que ele começa com um condicional de novo. O sucesso cognitivo é alguma vez alcançável, mesmo em princípio, então pelo menos algum grau de subotimalidade cognitiva deve ser permissível. Alcançar uma subotimalidade maior do que a exigida para a permissibilidade cognitiva poderia então ser entendido como superrogação cognitiva. Se tal superrogação for possível, ao menos em princípio, então o permitido pode ficar aquém do ótimo. Então vejo que ele introduz mais um palavrão aqui, né, que é a tal da superrogação. E aí eu não sabia como traduzir esse termo, aí perguntei lá nas redes, né, aí um antigo professor meu falou, esse conceito já existe na língua portuguesa, ele normalmente é traduzido por superrogação. Aí eu traduzi desse modo, que é uma tradução já utilizada. Bom, mas enfim, o que vocês acharam aqui dessa última parte, da introdução desse conceitinho aqui, gente? Com relação à extensão, eu fui tentar entender que também para mim ficou confuso, né? E ali você tinha colocado até com relação aos animais e também faz sentido. Então, por exemplo, se a gente fala de cachorro, são todos os cachorros independente da raça, né? Se a gente falar planeta do sistema solar, a gente sabe quais são esses planetas. Então, acho que é nisso que entra a extensão, né? E isso são os objetos do mundo, os planetas e os cachorros. Tá, então é como se fosse uma categoria, na verdade, né? Não uma categoria, né? É uma categoria dentro de uma outra, né? Isso, Porque dentro dos animais existem os cachorros, existem os gatos, enfim. É a mesma coisa, né? isso, eu acho que tem mais um conceito, na verdade tem vários outros conceitos que estão envolvidos, né? Por exemplo, representação, termo geral, mas eu acho que para ajudar, talvez, a gente possa usar o conceito de termo geral. O termo geral, por que cachorro e planeta são termos gerais? Porque eles se referem a muitas coisas. Contrariamente aos termos singulares. Thaís e Mix, é assim que se pronuncia teu nome, Thaís? É, Thaís e Mix. Thaís, é só Thaís. Ok, então nesse caso, nesse contexto aqui, quando eu uso a palavra Thaís, eu estou usando um termo singular. Por que é singular? Porque se refere a uma única coisa no mundo, certo? Nesse caso aqui específico. É claro que eu poderia dar uma descrição mais precisa para se referir somente a você, porque existem várias Thaíses no mundo, né? Tá. Mas nesse contexto aqui, vamos dizer que Thaís se refere a esse único ser no mundo que é você. Então é um termo singular. Nos dois casos, a extensão de Thaís e a extensão de cachorro são categorias, são classes, como você mencionou. Qual que é a diferença? A diferença é que, no caso de Thaís, a classe tem apenas um objeto. Essa categoria, essa classe, tem apenas um objeto a qual ela se refere no mundo. E na extensão ali, no caso, são vários. Isso. É isso? Nesse caso, a extensão da palavra Thaís, do termo singular Thaís, se refere a você. Né? A essa classe de coisas que só tem você como elemento. Agora, no caso dos cachorros, cachorro se refere a uma categoria geral, né, uma categoria que tem muitos objetos sobre os quais muitos objetos a qual ela se refere. Então,
E essas são as extensões, são as coisas do mundo. Né? Você, né, somos os seres humanos, os cachorros, todas as coisas que existem no mundo. O significado da palavra muda totalmente, né? Se a gente for mesmo pelo literal que a gente conhece, a gente não ia entender nunca. Isso acontece, isso acontece com bastante frequência em filosofia, para nossa perdição, né? A gente acaba... Não, porque para quem é leigo, que eu não tenho contato nenhum, eu estava ali que nem a Ju, boiando, não estava entendendo. Mas agora esclareceu, obrigada. Então, bom, mas eventualmente esses conceitos vão aparecer de volta. Se aparecerem, a gente depois pode retomar, mas a gente já tem uma ideia, né? Que extensão são as coisas do mundo, né? As coisas, as ações, os objetos, etc. E intenção, sentido é algo distinto. Um termo, ele pode ter a mesma extensão e ter sentidos distintos, embora tenham intenções distintas. Então, gente, para finalizar aqui, o que vocês acharam desse termo superrogação aqui que ele lança? Primeiro, o que ele quer dizer com isso? Alcançar uma otimidade maior do que a exigida para a permissibilidade cognitiva. Poderia, então, ser entendido como superrogação. Veja, aqui já é definição, né? Para nossa sorte, ele define aqui. O que é superrogação? Alcançar uma otimidade maior do que a exigida. Ou seja, você coloca uma régua, né? Você coloca uma regra para as pessoas seguirem, né? Digo, pessoas, ou laboratório, seja lá o que for, e quando passa da régua, vamos dizer assim, você está num nível subótimo, né? Eu entendi dessa forma. Então, o Marcelo lá, quando vai aprovar os alunos dele, a régua dele está no 7, né, Marcelo? É isso? Se o aluno tira um 7 ou um 7,5, ele atingiu o sucesso cognitivo? Provavelmente atingiu, né? Porque é considerado aprovado. Mas então, ele atingiu, vamos dizer assim, ele superrogou cognitivamente, né? Ele tem essa superrogação cognitiva. E por que ele tem essa superrogação cognitiva? Porque ele passou da regra. Qual que é a regra? É 7. E ele atingiu o 7 ou 7,5, né? Mas ainda não está no ótimo. Está abaixo do ótimo, mas está acima da regra. Então, esses são os casos permissíveis, né? Para essa galera mais liberal, né? As pessoas que não reprovam os alunos por tirarem 7 e 8. Essa é interessante, né, a questão do exemplo das notas e do que é que significa o sucesso, né, nesse contexto, né, porque, por exemplo, hoje, nessa nossa área da educação, a gente pensa mais em termos de objetivos educacionais, né, então, assim, às vezes é o caso de um bom desempenho em uma prova, né, corresponder a determinados objetivos educacionais. Né? Mas muitas vezes é o caso, inclusive é o mais comum, que alguém consiga um bom desempenho na prova sem ter uma boa compreensão e sem alcançar assim, alguns objetivos que são relevantes, né? Então, isso acaba sendo para a gente, para os professores, um desafio, né? Quer dizer, como a nota ela consegue realmente representar o sucesso, no caso, não cognitivo somente, mas o sucesso em relação a determinados objetivos educacionais, objetivos esses que incluem um determinado grau de compreensão daquela matéria. Né? Então, interessante, né, pensar nisso, assim, né? A gente usa o exemplo da nota ali porque é uma coisa que é familiar, né? Quase todo mundo já viu algo nesse sentido, né? Mas a nota nem sempre ela vai realmente representar o sucesso, né? Muitas vezes ela só representa
é uma outra coisa. É o mínimo necessário, né? Exatamente. É igual quando o professor está ensinando lá a ler e escrever, e fala, né? O que que é alfabetização? É só ler mesmo, escrever? Né? O ato de você pensar, de interpretar um texto, isso sim é alfabetização. Não é só o fato de você juntar as letras e saber ler um texto, você interpretar ele, né? E isso, nessa área, a gente hoje usa um conceito chamado letramento, né? Que lá acho que a Juliane talvez vem do literacy, né? É letramento que vai explicitar justamente isso, né? Que não é apenas você saber decodificar, né? Nessa você ser alfabetizado, é você realmente compreender certas práticas, compreender certos formatos, certos gêneros, né? Então, assim, o nível de compreensão letrada, né, ela envolve, assim, uma série de experiências, uma série de compreensões de contextos distintos, de práticas, né? Então, no nosso país, a gente fala muito sobre o analfabeto funcional, né? Quer dizer, a pessoa tem um nível de alfabetização, mas essa alfabetização ela não é o suficiente para aquela pessoa ser funcional, ela é inapta em inúmeros contextos, né? É sair do senso comum, né? Tá bom. É excelente pensar a epistemologia aqui, nesse caso, aplicada à educação, né? Qual que é o valor cognitivo que a gente visa atingir quando aprova alunos? O valor aqui no meu estado, eu acho que talvez esteja correndo no Brasil inteiro, né? Fica, assim, ele é tapado, vamos dizer assim, pelo governo, porque ocorre uma aprovação meio que automática, o aluno não vai. Ele tem que, assim, faltar muito para ser reprovado, é só nos casos de falta ou no caso de consenso de todos os professores para reprovar o aluno, porque ele não fez absolutamente nada o ano inteiro, mas tem que ter um consenso muito grande, assim, então é muito difícil o aluno reprovar, né? Então, qual que é o critério que o Estado está usando para aprovar todo mundo, né? Eu imagino, né, posso estar errado, mas imagino que o critério seja a verba, né? O aluno não quer manter, o governo não quer manter o aluno no, nas contas públicas por muito tempo. Se ele reprovar, ele vai passar mais tempo nas contas públicas, né? Acho que o critério do governo, pelo menos em partes, é esse, né? E, claro, aí pode entrar toda uma discussão sobre isso, né? Mas qual que é o valor que o governo tem quando ele tem em mente, quando ele pega e aprova todo mundo, né? Qual que é a régua dele? Será que ele tá regulando assim por baixo? Tem um critério mínimo? Não tem critério? Está tudo jogado, né? Então, os professores se revoltam com isso, claro, porque os professores têm algum critério. E o critério dos professores entra em conflito com o critério do governo, né, dos governos estaduais, municipais, federal, etc. Então, qual que é o valor cognitivo que está norteando as nossas ações nesse caso? Acho que isso é uma questão bem importante para se pensar. A gente vai ter uma mensagem aqui, é da Juliana. Essa discussão é muito interessante, Oséias, porque de fato, o governo ele era para ser comprometido com políticas que são capazes de ser eficazes, né, alcançar ali, né, certos objetivos, né. E aí, se é na área da educação, né, os objetivos que a educação ela determina, né? Só que às vezes o desenho da política pública, né, ela é feita de uma maneira que gera certos incentivos que são muito prejudiciais. Inclusive,
Podem ser, por exemplo, tem um livro chamado Free Economics. Vocês já ouviram falar desse livro, em que os caras desenharam uma política pública em que, de certo modo, a verba da escola ficava vinculada ao sucesso, aos resultados, né, ao desempenho em provas de grande escala, né? Então, isso criou um certo incentivo para a fraude, né? Tipo assim, um incentivo para que ou o professor ensine só aquilo que cai na prova, isso está em vários lugares, né? Ou fazer até assim, como as provas eram aplicadas na própria escola, né? Às vezes acontecia de rolar uma pesca ali, entendeu? Então, assim, dependendo do tipo de desenho, isso gera um nível de corrupção sistêmico, né? Que pega ali todos os envolvidos, né? Mas tem uma discussão na área da aprendizagem que é mais ou menos a seguinte, né? A gente fala hoje de certas habilidades que são cognitivas e certas habilidades que são não cognitivas, mas que elas são essenciais para o sucesso cognitivo. Engraçado que a gente usa essa expressão, sucesso, né? Então, por exemplo, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que, às vezes, o cara ele é muito inteligente, só que ele não conseguiu se adaptar à escola. E aí, assim, o cara faz no final uma prova do tipo Enem, e se ele fizer essa prova do tipo Enem, ele consegue o diploma do ensino médio, entendeu? Mas ele abandonou o ensino médio no primeiro ano. São 3 anos, ele abandonou no primeiro. Entendeu? Aí foram pesquisar. Essa pessoa que ela é inteligente, ela tem inclusive uma média superior a outras pessoas que fizeram os 3 anos. E aí, assim, as pessoas viram que o sucesso cognitivo, digamos assim, né, nessas habilidades cognitivas, não era tão determinante para o sucesso no sentido mais abrangente. Quer dizer, o sujeito ficar em um trabalho, permanecer em um trabalho, ficar em uma relação, construir dentro de uma relação. Então, a pessoa ela precisava desenvolver outras competências que a escola ela oferece. Esse negócio da pessoa ter que acordar cedinho, tá no local, essa coisa da pontualidade, essa coisa da assiduidade, essa coisa de cumprir prazos, essa coisa de trabalhar junto, certo? Essa coisa também de lidar ali com o social. Todas essas habilidades, elas acabam sendo realmente as determinantes. E elas também são habilidades que vão te vincular a você permanecer no processo, porque o professor não deve ter nenhuma ilusão de que ao final de um período letivo, na faculdade, o período letivo é um semestre, né? Ao final de um semestre, o aluno já tem tudo que ele precisa. Não. O professor ele tem que construir com o aluno a possibilidade de que ele vai permanecer se atualizando, permanecer, digamos assim, minimamente envolvido com aquela matéria, com as questões daquela matéria. Se tu tá pegando mais ou menos a ideia, então o que é que mantém a pessoa vinculada a um processo de aprendizagem, entendendo que hoje a aprendizagem é que nem assim, a pessoa que estudou há 20 anos, né? Se ela ficou só com o que ela se formou, entendendo? Ela não vai ser apta a muitas exigências da nossa época. Então, ela tem que desenvolver a capacidade, que o pessoal falou hoje, de aprender a aprender a se atualizar, permanecer. Você tem um fracasso ali, né, na sua pesquisa, mas você persiste. Então, é por isso que hoje, tanto na área da educação, e por incrível que pareça, também na área da epistemologia, se fala tanto de atitude, de postura, de virtudes intelectuais, entendeu? Então, parece assim que o estresse ele tem um impacto muito grande nessa questão do processo, né? Então, assim, às vezes a ênfase que a gente dá às notas, às vezes pode gerar um certo nível de estresse ali nos estudantes,
que, enfim, tudo isso tem que ser compreendido, né? Quer dizer, às vezes o aluno ele não vai ser reprovado porque vai existir uma compreensão de que aquela reprovação pode significar, por exemplo, o abandono, pode ter um impacto, por exemplo, social, assim, imagina, o cara tem, sei lá, 18 anos e ainda está fazendo a 5ª série, entendeu? Assim, é complicado, tipo assim, envolve uma série de questões que não são só cognitivas, assim, também envolvem sociais, emocionais, e etc, 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 entendendo? Assim, enfim, a discussão ela é muito interessante, e aí tem esses múltiplos lados aí, né, que deveriam ser considerados. Bacana, é sempre importante ter esse olhar social, né? Acho que a epistemologia social vem muito nesse sentido também, né? Que é bem possível a gente conciliar valores, né? O valor aqui não é acumular uma determinada quantidade de conhecimentos, não é só saber utilizar esses conhecimentos também, o que já seria muito, eu acho que nem isso a gente consegue. Mas além disso, que o aluno saia com determinado desenvolvimento social, né, não seja estigmatizado na sociedade, etc. Acho extremamente importante essa ideia de, bom, o que é valorável para nós num aluno? Qual que é o nosso norte, né? Qual que é quando é que a gente vai ter sucesso? Sucesso depende do quê, né? Então, tá muito relacionado com esse texto, né? E aí, o que é considerado sucesso vai variar, dependendo da entidade, vamos dizer assim, que avalia, né? O governo, os professores, os cientistas sociais, etc. Extremamente interessante. Sabe que quando eu me formei em 98, né, no magistério, ia entrar ainda, já entrou, né, em vigor uma lei que não podia reprovar alunos eu não me lembro agora se era a 2ª ou 4ª série, ou se era a 1ª e 3ª, alguma coisa assim. Porque eles queriam criar um uma o vínculo do aluno, né, ali, porque tem gente que tem mais dificuldade com o aprendizado ali, com a alfabetização, para ele não se sentir desestimulado, sabe. Então, assim como para aquela carta de reprovação ali, não ser um desestímulo para ele continuar estudando. E isso foi muito questionado na época, porque isso ia, de uma certa forma, dificultar até mesmo para os educadores, né, para nivelar ali, né, no próximo ano, né, com tanta disparidade, né. Por exemplo, eu vim de uma cidade do interior de São Paulo, e lá, a verba era direcionada muito mais às EMEIs, né, que são até o até o pré-1, pré-2, pré-3, do que para as escolas estaduais. Então, as escolas municipais recebiam mais verba para a educação do que as estaduais, porque eram muitas crianças na cidade e precisava ter esse suporte. E na época estava tendo a tal municipalização, que eles queriam diminuir lá a verba e aumentar para o estado, e o prefeito na época até foi contra. Então, quando eu vim para cá, meu filho veio estudar aqui na 2ª série, na primeira, foi? Na primeira série, é. A gente veio, ele estava no pré-3, aí ele não pôde terminar aqui. Ele já veio alfabetizado, porque lá na pré-escola, a criança já sabia escrever em letra de forma. E aí, quando ele chegou aqui, ele já estava muito adiantado. Quando ele foi para o 2º ano, as crianças tinham aprendido a começar a escrever no primeiro, e na 2ª série ele já era para estar com um nível maior, né, então, assim, ele se sentiu muito desestimulado. E aí o que a professora fez, para não desestimular ele, falou: "Ó, então você vai ser meu ajudante na sala", e foi o vínculo que ela criou ali com ele, sabe, para ele ser o ajudante dela para poder dar aula. Não sei como que foi ali o dia a dia dela, mas
ela usou dessa tática, porque senão ele não ia ter estímulo nenhum. Ele estava muito mais adiantado do que a turma daqui, entendeu? E aí entra muito nisso que a Luana falou, né? Ela mandou aí no escrito aí sobre a superdotação. Então, para crianças que são superdotadas, normalmente não tem mesmo esse suporte. E aí fica fora. Eu lembro que teve uma época que um amigo meu falou, ó, põe ele para fazer uma prova lá no colégio militar, que eu acho capaz ele passar, porque lá tem um teste de QI e dá para ver se ele tem superdotação para poder antecipar os anos dele e tal. Mas aí não tinha condições de eu ir, porque eu trabalhava para um outro lado da cidade, enfim, foram outras questões. Legal, Thaís. Obrigado por compartilhar as vivências. E tá totalmente, tudo que vocês estão falando está absolutamente relacionado com o que a gente vinha falando aqui, especialmente no epistemologia aplicada ao campo da educação, né? Legal. A Juliane levantou a mão. Gostaria de mencionar, Juliane, sobre o caso que você falou e outras coisas? Sim, só fazer um levantamento de que eu acredito que a educação ela é um assunto mais político do que social. E é até injusto trazer isso numa discussão num grupo de estudo que tem um tempo limitado, certo? Mas eu acredito que a gente precisa começar a ver a educação conforme o objetivo político dentro do recorte de localização e tudo mais, porque, por exemplo, vocês estão trazendo a superdotação. Eu estou com muito frio. Enfim, a superdotação. Aqui nos Estados Unidos, o ensino já é individualizado. Sempre foi, na verdade, né? As crianças têm autonomia aqui e elas são ambientalizadas dentro da educação a partir do ensino esperado que ela compreenda. Como assim? Na escola, ela não tem uma sala fixa. Ela quem se direciona à sala do professor, certo? Então, ela é ambientalizada dentro daquela sala que é específica para determinado conhecimento que tá ali suposto para ser desenvolvido, enfim. E agora, com as escolas Montessori aqui dos Estados Unidos, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essas escolas, os alunos não possuem classes. Eles vão para a escola como um indivíduo. Dentro dessa escola, possuem salas, por exemplo, como cozinha, como quintal, como jardim, e eles se desenvolvem através de um indivíduo, através de experiências. E isso assim, é fascinante. Eu tive a oportunidade de estar numa escola dessa, de acompanhar por um tempo, uns 6 meses. E assim, é incrível, porque as crianças são autônomas. Crianças que você não diz que tem idade para estar fazendo determinada tarefa, e elas estão ali, porque esse é o intuito da prática. Por isso que eu abro a minha fala trazendo de que a educação ela é política. Porque quando o Marcelo menciona, o aluno aprende a acordar todos os dias, tal hora, e está na escola tal hora, que política é essa? Uma política de que o aluno, depois da escola, ele vai bater o ponto do trabalho? Mas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eles não estão sendo ensinados para bater ponto. Eles estão sendo ensinados para ser autônomos e produzirem, serem adultos que produzem trabalho, entende? É muito diferente. Tem uma vasta diferença, assim. Então, o âmbito da educação no recorte Brasil, por exemplo, que é onde vocês estão, a gente está muito longe na discussão de igualar alguma coisa. Sim, outra realidade, né? Aqui em Santa Catarina, a gente tentou usar a sala ambiente. Teve um ano que eu até consegui pegar esse modelo, é outra vida, assim. É muito melhor. Eu estudei sala ambiente em Ribeirão Preto, quando eu era da sexta à oitava série, eu estava numa escola que era toda em sala ambiente. Então,
tocava o intervalo, a gente ia para a sala da ciências, a sala da matemática, a sala da física, da biologia, a sala do inglês, né? Achava legal, porque, assim, né, a aprendizagem também tem um pouco a ver, assim, com o espaço físico, né, com o ambiente, com o contexto, né? Então, achava, enfim, é, tem uma discussão hoje, todo mundo está fazendo aí, está estudando agora em licenciatura, está discutindo uma coisa que o pessoal chama de educação por competência, né? E as tais competências, né, elas são, na verdade, constituídas por 4 componentes, né, que chamam lá de factual, conceitual, procedimental, que são as atitudes, né, as posturas, as atitudes intelectuais, e, não, procedimental é o saber fazer, são, né, certas habilidades, né, e a atitudinal, que são as posturas e as atitudes, né. Então, a parte, digamos assim, cognitiva, ela é mais essa parte factual e conceitual. Então, o que as pessoas antes chamavam de o conteúdo da disciplina são apenas esses componentes factuais e conceituais. Então, assim, a ideia de procedimental é a ideia de que esses componentes eles não estão separados necessariamente, né? Quer dizer, o factual e o conceitual eles devem ser o meio pelo qual você desenvolve certas habilidades e o meio através do qual você desenvolve também uma certa atitude, uma certa postura que vai te manter vinculado ao processo de aprendizagem. Então, quer dizer, a gente não fala mais de aprendizado como uma coisa, como um resultado definitivo, mas de aprendizagem como um processo que não acaba ao fim de um período letivo. Então, você não é apto, você não alcança os objetivos que nós estamos, né, tentando discutir, estabelecer, apenas tendo a compreensão de certos fatos e de certos contextos, de certos conceitos. Você atinge o sucesso se você também desenvolve certas habilidades e certas atitudes que para a gente é o que é realmente importante no final das contas. E é muito mais difícil de saber se você realmente desenvolveu isso ou não. Legal. No caso da filosofia, né, eu acho muito mais importante um aluno que saia sabendo fazer as perguntas corretas diante da realidade e sabendo que, por exemplo, ele deve ter razões para as opiniões que ele tem, né, que são habilidades muito mais importantes do que sabendo quem foi Platão, ou o que ele escreveu, e assim por diante. Então, essa ideia de habilidade é fundamental. E, claro... Inclusive, na filosofia, Oséias, eu falo assim, existe o trabalho do texto filosófico, que envolve uma série de habilidades hermenêuticas, e existe propriamente o trabalho filosófico, né? A clarificação é uma habilidade, né? A justificação, né? A capacidade de interpor objeções, né? De imaginar, de testar, né, uma certa ideia a partir de imaginar experimentos mentais, né? Então, às vezes, você tem que desenvolver ali certas habilidades e também tem que desenvolver certas atitudes. Eu cobro muito a questão da honestidade intelectual, da humildade intelectual, de você reconhecer as suas limitações, entendeu? Tudo isso aí é importante, entendeu? E às vezes é mais importante, porque o que a gente entrega em termos de conteúdo, gente, na filosofia, você não esgota em 3 anos, 4 anos de estudo, tá entendendo? Você não esgota, você vai precisar de muito mais. Então, se você não desenvolver essas atitudes, se você achar que esse tempo que você dedicou é o suficiente, você vai ficar para trás. Exatamente. Acho que a Thaís comentou também. Filosofia porta para o aluno ser um futuro adulto questionador. E na época que a gente só vivia decorando e isso não conseguia aplicar, só vivia decorando e não conseguia aplicar nada na vida real. Por isso as escolas montessorianas são maravilhosas.
Bacana. Eu acho que... Obrigado para a Luana, eu não tinha visto a mensagem aqui, Luana, desculpe, você comentou sobre o caso dos alunos superdotados, né? Eu, às vezes, esqueço a aba de mensagem aqui, fico prestando atenção no vídeo, acaba ficando do lado, mas não é proposital, tá? Ah, não, sem problemas. Porque era só um comentário assim, adicional. Né? Aí só coloquei. Obrigado pelo complemento. Obrigado, eu. Excelente, eu acho que a gente deu uma navegada pela ética, pela filosofia da linguagem, pela educação, a Juliana havia mencionado a política também, né? Todos esses campos aí são extremamente importantes e eu acho que a epistemologia pode ser uma boa base para todos eles, né? Ou pelo menos pode ter um bom diálogo, né? Vocês viram que essas discussões sobre educação aí surgiram a partir do nosso texto, e está relacionado com o nosso texto, né? Do que a gente considera ser bem-sucedido cognitivamente, né? Se existem outros valores envolvidos. Então, os conceitinhos ali, né? Eu acho que deu para a gente pegar, né? Esses conceitos do primeiro parágrafo, de permissibilidade, de otimalidade, assim, um conselho, né? Se eu pudesse dar um conselho, né, para quando a gente estiver lendo textos filosóficos, é interessante a gente fazer um dicionário nosso com as nossas definições desses termos, né? Então, vocês viram ali que os autores, eles colocaram ali da maneira deles a definição do que é impermissibilidade, por exemplo. Então, é interessante a gente escrever no caderninho essa definição, né? Porque esses conceitos vão reaparecendo no texto, e aí é interessante a gente saber utilizá-los novamente quando eles reaparecerem. Então, só um segmento metodológico aí que eu acho importante e interessante. O que vocês acham, gente? Ficamos por aqui, voltamos com os próximos parágrafos na próxima semana, se der tudo certo. Tem uma consideração pragmática aqui, né, prática, que eu acho que é importante. Na semana que vem, no dia 2, para ser específico, voltam as aulas aqui do estado de Santa Catarina, e eu acredito que eu vou trabalhar durante todas as noites e as manhãs, eu acho que eu não vou ter disponíveis também. Talvez a gente tenha ou uma noite, no caso eu, né, talvez tenha uma noite disponível, mas as tardes eu acredito que vão estar ok. E aí, ficaria tudo bem para vocês se a gente fizesse à tarde os encontros? Ou fica difícil, vocês trabalham nesse período, como é que fica? Para mim, tranquilo. Para mim, tranquilo também. Luana, Juliane, Stephanie? Sim, por enquanto, tranquilo. Para mim também. O horário que vocês decidirem, eu me faço livre. Tá bom. A Bárbara, eu já sei que trabalha à noite também, é professora aqui do estado também, então ficamos por aqui, né? A gente se vê, então, um abraço, gente. Se cuidem e vamos perseverar no texto, continuar com ele, tá? Não desistam. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau. Eu que agradeço.